Um dos alimentos mais consumidos pelos franceses é a batata. Eu diria até que para eles a batata é mais ou menos como o arroz e feijão pra gente aí no Brasil. Ela aparece em vários acompanhamentos de carnes, aves e peixes, e foi por isso que eu decidi então fazer uma série aqui no Dicionário Gastronômico mostrando algumas dessas receitas que vão um pouco além da batata frita, do purezinho ou da batata feita no vapor. Elas são receitas bem diferentes que geralmente fazem parte do repertório dos chefes de cozinha e dos aprendizes de gastronomia e que exigem um pouquinho de técnica. Mas antes eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho da história da batata e como foi que ela veio parar aqui na Europa. Segundo os pesquisadores, a batata já nascia de maneira selvagem há 8.000 anos na Cordilheira dos Andes. E lá pelo século XIII, os incas passaram a cultivá-la num território super vasto que ia da Colômbia, passava pela Bolívia, pelo Peru, pelo Equador, o Chile até o norte da Argentina. Mas foi só no século XVI que os colonizadores espanhóis levaram a batata para a Europa. Em 1540 ela atravessou o Atlântico então, entrando pela Espanha e daí ela se espalhou por todo o território, chegando até a França, a Itália e a Alemanha. Com o passar do tempo, a batata deixa de ser consumida e ela era mais usada como alimento para os animais. E foi só no século XVIII que ela volta a aparecer à mesa dos europeus, e um dos grandes responsáveis por essa grande reviravolta foi o francês Antoine Augustin Parmentier. Ele era boticário lá no Hotel des Invalides, em Paris, que era um hospital para inválidos de guerra e deficientes. Eu já contei essa história em detalhes em outro vídeo, faz um tempinho já, onde eu mostrei a receita do hachis parmentier, que é uma receita em homenagem a ele. Eu vou deixar o link aqui no card e nos comentários, aqui na descrição do vídeo, porque vale muito a pena vocês irem assistir, porque é uma história super legal. Em francês, batata se fala pomme de terre, que na tradução literal seria maçã da terra. Mas no linguajar cotidiano, os franceses também podem falar patate. Tanto é que a batata doce é chamada de patate douce. Bom, agora que a gente já fez essa pequena viagem no tempo para relembrar a história da batata, a primeira receita que eu vou falar para vocês nessa série é a pomme dauphine, que é uma mistura de purê de batata com patachu, e ela pode ser frita ou preparada no forno. O termo dauphine significa a esposa do dauphin, e dauphin era o título de nobreza dado aos herdeiros da coroa francesa entre os séculos XVI e XVIII. Eu não achei nenhuma referência que diga que essa receita tenha sido preparada para alguma dauphine em especial. Então eu acredito que esse nome tenha sido inventado só para deixar essa receita um pouquinho mais glamurosa. A primeira vez que essa receita apareceu, que esse título apareceu oficialmente, foi numa revista de gastronomia em 1865. A revista se chamava La Salle à Manger e aparecia num menu em que estavam descritos uma receita de cordeiro com batatas, pomme à la dauphine. Para fazer essa receita eu tenho aqui 500 gramas de batata que eu já cozinhei em água fervente. E agora que elas estão bem macias, eu vou amassá-las até obter um purê bem liso. Enquanto o purê esfria, eu vou preparar então a patachu. A patachu é aquela massa que a gente usa nas receitas de carolinas e bomba de chocolate. Ela parece bastante com a massa usada na coxinha e nos churros, só que geralmente ela é assada em seguida. Eu já fiz um vídeo falando só sobre a patachu, contando a história, etc, etc. Então eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser saber em detalhes o que é a patachu e de onde ela surgiu. Em uma panela eu levo então para ferver 250 ml de água, 80 gramas de manteiga e uma pitada de sal. Assim que a manteiga derreter, eu desligo o fogo e adiciono 125 gramas de farinha de uma só vez. Eu mexo bem com uma colher de pau até que forme uma massa homogênea. E aí eu ligo o fogo de novo, bem baixinho, e vou mexendo até que a massa desgrude da panela. Aí eu desligo e vou deixar amornar. Quando a massa estiver morna, eu vou adicionar então os ovos um a um, misturando bem. A quantidade de ovos pode variar de acordo com o tamanho de cada um deles. O ponto da patachu é esse aqui. Quando eu levantar a colher, a gente conseguir formar uma fita. E agora é só misturar o purê de batatas junto com a patachu e temperar com noz moscada e pimenta do reino.
Então a gente pode colocar essa massa numa manga de confeiteiro ou então usar 2 colherzinhas, como eu vou fazer aqui, e passar as bolinhas em um pouco de farinha e levar para fritar em óleo quente ou então em forno pré-aquecido a 200 graus. Imagina uma receita que parece assim um bolinho de chuva, só que salgado, com purê de batata bem macio e crocante por fora. Essa é a pomme dauphine, é uma delícia e fica ótimo em acompanhamento de vários outros pratos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece então de dar o seu joinha, deixar o comentário, compartilhar com os amigos, me dá aquela motivada para continuar produzindo vídeo aqui para vocês. A gente se vê na próxima. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.